Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que satisfação mais uma vez estarmos iniciando o programa Igreja Hoje e ter a sua companhia para acompanhar o programa. Nós estamos já conversando sobre o mês da Bíblia, ou fizemos no programa passado, introdução, a importância do mês da Bíblia, o tema desse ano, a carta de São Paulo aos Gálatas, conversamos também sobre o lema e uma série de outras questões. Mas hoje nós iremos continuar esse bate-papo, aprofundando ainda mais, entrando na carta aos Gálatas, para saborearmos a sua riqueza, a sua reflexão, a teologia viva de São Paulo, encarnada no chão da comunidade de fé, encarnada no seu terreiro. E para conversar conosco hoje, nós temos mais uma vez a presença do nosso amigo Girley, coordenador do Instituto de Missionários Leigos, e temos hoje uma surpresa. Nós temos hoje a presença, depois de muito tempo ausente, da nossa colaboradora Rita Baldin, fez parte da equipe diocesana de catequese, era coordenadora, teve de se afastar por tratamento de saúde, se afastou também do programa Igreja Hoje, mas agora ela está de volta. O último programa que ela gravou conosco, o Padre Nelito ainda estava vivo. Sejam bem-vindos, Girley e Rita Baldin, ao nosso programa. Bom dia, Rivelino. Bom dia, Rita. Bom dia você, telespectador da TV Kefas, que nos dá a honra de nos assistir através da TV e também de nos acompanhar através das nossas redes sociais. Olá, que alegria estar de volta. A você que está em casa, deixando o seu espaço para que a gente possa entrar na sua casa. Mais uma vez, muita gratidão e dizer que somos irmãos e irmãs em Cristo. Nós vamos no programa Igreja Hoje continuar aquele nosso bate-papo sobre a carta aos Gálatas. Já o fizemos bastante, já falamos de muitas coisas importantes relativas à carta aos Gálatas. Mas hoje nós queríamos pegar um pouquinho o capítulo 1, do versículo 1 até o 10 dessa carta. Logicamente que iremos, a partir desse trecho, dialogar com outros textos da carta, mas para a gente centrar um pouquinho nessa discussão. Então, eu gostaria de ler com vocês e depois a Rita e o Girley vão comentar alguns trechos, algumas coisas importantes que eles destacaram acerca desse conteúdo. Então, a carta começa assim, olha, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admiro-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. É porventura o favor dos homens que eu agora busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Bom, esse trecho é o ponto de partida para o nosso diálogo e conversa hoje acerca da carta aos Gálatas. Olha, Rivelino, o apóstolo Paulo, dentro dessa exortação a essa comunidade, ele mostra um quê de decepção quando ele evidencia ser tão rápido, esqueceu a mensagem, né? E ele deixa evidenciado que esta mensagem que ele tinha deixado a eles não era de obra dele, mas era uma inspiração divina através de Jesus Cristo que ele deixava aquela mensagem. E ele, um pouco enfurecido, deixa
bem claro aquela proposta que se alguém estiver colocando outra mensagem, pregando uma outra notícia, diferente daquele que ele tinha, que seria amaldiçoado, né? Porque estaria em desencontro com aquela verdade que ele já tinha feito a exortação para aquela comunidade, né? Então, trazendo para os dias atuais, nós temos que fazer esse link da palavra e com a nossa realidade, porque isso, a palavra de Deus se torna uma palavra viva, né? Ela sempre atualiza a nossa condição de peregrino na história. Nós devemos também estar atentos a esse detalhe nos dias atuais. Qual evangelho nós estamos a seguir? Qual a mensagem nós estamos seguindo? A mensagem daquela que é inspirada pelo alto, ou simplesmente uma mensagem de acordo com as convicções e também as colorações ideológicas que querem impor cada um, né? Então, devemos estar bem atentos que, ao revisar essa mensagem do apóstolo Paulo a essa comunidade, trazendo para os dias atuais, devemos estar muito atentos a qual evangelho nós queremos nos entregar. E Paulo deixa bem claro para a gente que a palavra de Deus, ela se revela sempre nova, mas a palavra de Deus e não um novo evangelho, né? E traz para a gente também uma grande... Ele traz para a gente esse grande susto que ele toma, né? Porque é uma comunidade, né? Que ele teve, assim, como que vocês estão ouvindo, seguindo outro, né? Não outro evangelho, mas outras coisas, porque o evangelho é um só, né? Jesus Cristo. É muito interessante o que você disse, Girlei, e também a Rita, colaborando aí nessa interpretação da carta de São Paulo aos Gálatas. De fato, a questão do evangelho tem a centralidade nessa carta, né? Paulo, se a gente recordar aqui, o contexto do anúncio do evangelho na comunidade da Galácia, no encontro passado nós conversamos sobre isso, ocorreu porque São Paulo parou naquela região para cuidar de um problema de saúde, um problema nos olhos, e muitos acham que esse problema nos olhos é o chamado espinho na carne, que Paulo falava, que possuía um espinho na carne, que Satanás esbofeteava ele, né? Muitos acham que esse espinho na carne era um problema seríssimo de saúde relacionado aos olhos. E então Paulo para na comunidade da Galácia para se tratar. E é muito bem acolhido pelos gentios, pelos moradores da Galácia. Aproveita a ocasião, anuncia o Evangelho de Deus. Mas depois da semente do Evangelho lançada, os Gálatas tendo acolhido com muita alegria, com muito afeto a mensagem anunciada por Paulo, passam por lá judaizantes, judeu-cristãos ligados à comunidade de Jerusalém e colocam em risco o Evangelho. O evangelho está em risco, né? Está em risco porque Paulo anunciou um evangelho seguindo o princípio da inculturação, de anunciar o nome de Jesus a uma comunidade de gentios, pagãos, gregos, mas respeitando os elementos culturais dessa comunidade, sem obrigá-los à circuncisão, sem obrigá-los aos costumes e práticas da lei judaica. E, no entanto, os judaizantes que passaram depois obrigaram os Gálatas a esse evangelho. E Paulo, como vocês falaram, enfurecido. É uma das cartas que Paulo está mais encolerizado. Inclusive, nessa carta, nós não temos ação de graças. Porque Paulo escreve naquele ímpeto ali de vivendo aquela problemática, de vivendo aquela situação, vendo o trabalho missionário dele, do evangelho de Jesus Cristo semeado, ir por água abaixo, né? Se perder. Então ele escreve naquele espírito que é muito próprio da personalidade dele, né? Se tem uma coisa que Paulo não faz, é esconder das situações. Ele as encara de frente,
é um espírito forte, às vezes bate até de frente. Então ele diz assim para os Gálatas, repreende os Gálatas, né? Fala, eu me admiro com que, fala até nesses termos, eu me admiro que tão depressas abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a um outro evangelho. Mas como o Girlei falou, está em questão o evangelho, mas existe um outro evangelho? Paulo está consciente de que não há outro evangelho. O que ele anunciou é o evangelho autêntico, não é verdade? Exatamente. E dentro desse contexto, Paulo foi o mais eloquente pregador do evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo, embora ele não conheceu Jesus, não participou da vida junto com Jesus, mas ele foi aquele que absorveu a mensagem de Jesus e foi as últimas consequências nessa jornada. Então, ele falava com autoridade de quem? Vivenciava no próprio corpo, né? Como ele já, em outras passagens, em outras cartas, ele fala, já não sou eu mais que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. Então, uma pessoa, quando evidencia com tanta convicção essas palavras, ele se deixa levar totalmente por essa mensagem. E esse enfurecimento dele em relação a isso, é porque ele via que o Evangelho de Jesus Cristo, ao invés de ser para poucos, ele universalizava para a pessoa humana. Deus, através do Verbo encarnado que foi Jesus Cristo, ampliava aquela promessa que ele fez a Abraão de tornar a sua descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Então, Paulo tinha essa convicção que já não cabia mais aquela pequena comunidade judaica, a mensagem salvífica do Eterno. Jesus era o Verbo de Deus encarnado. E Jesus universalizava essa promessa e também todas as bênçãos que um dia ele disse a Abraão, né? Então, quando as pessoas ficavam presas ainda nos costumes, dando evidência mais aos costumes, aos rituais, e deixando em segundo plano o ser humano, isso o apóstolo Paulo ficou muito enfurecido e dizendo essas palavras até um pouco rígidas para aquele que evidenciava o amor de Cristo, não apenas com as palavras, mas também com as suas ações. Nós iremos a um breve intervalo e voltaremos já já, dando continuidade a essa rica discussão sobre a evangelização na Galácia.